Estou ao vivo. Então tá bom. Sejam todos bem-vindos. Quem chegar agora no Instagram, ao vivo, vou mandar o convite para a Sil, já já. Você já entrou, minha querida? Entrei. Ok, já vi você. Vou mandar o convite. Mandei, é só aceitar. Aceitei. E vamos que vamos, né? Já tá aqui. E Alguém tem que baixar o som, tá com eco. tá ótimo. Vamos fazer o seguinte. Zero o computador, o som do computador. Zero computador. Pronto, eu zerei aqui. Eu também acho que sim. Beleza. Então agora parou o eco? Agora eu vou colocar o fone nesse aqui. Peraí. Pronto. Ficou melhor? Não, ainda tem barulhinhos aqui. Tem barulho, tem barulho. Eu vou botar no fone também. Oh, meu Deus. Se eu conseguir, né? Essa tecnologia. Agora eu consegui baixar. Agora foi. Agora parou o barulho. Agora eu preciso fazer esse celular parar aqui. Pronto. Eu peço para o pessoal que está no YouTube para me dizer se o som está legal. Nós estamos com a Nina, o Pedro, a Maria e a Neuza já no YouTube. Podem me dar essa informação, vocês? O som está legal no YouTube? E parece que meu computador sumiu tudo. Você está me vendo pelo YouTube? E você está ao vivo aqui comigo? Uai, estranho. Bom, vou te... Consigo. Pronto, vamos aqui. Tá, eu estou te ouvindo bem aqui pelo Instagram, o som está ok, a Neuza deu retorno, muito bem. Aqui pelo Facebook também já me deram retorno, que está ok. Pelo Instagram, oi, tudo bem? Denise Barranco, Mãe, Pai, Amor e Alzheimer. Seja bem-vinda. Oi, Dê. Nós estamos aqui com algumas pessoas chegando e vamos começar o nosso bate-papo, né? Vamos. Vamos? Então tá bom. Ai, eu consegui colocar o fone dentro do copo. Eu já desisti dele. Ai, meu Deus do céu, ao vivo é tudo assim, né? Tudo gostoso, tudo gente, desafios, e vamos rir da vida para não chorar, né? No mundo de Paulinha, olha só, a Rebeca chegou, a nossa sócia do canal. Que delícia. Olha aí, Rebeca, a gente fez o que você falou. Abaixei o som do computador e deixei o som do Instagram. Beleza? Então tá bom. Esther Lopes entrou também aqui no Insta. O pessoal, Adi Gomes. Tá dizendo que tá com eco, Adi Gomes. Bem, aí eu já não sei. O pessoal aqui está dizendo que não está, mas vamos em frente, né? E a gente vai melhorando o som. Eu vou abaixar um pouquinho o som, de repente melhora. Tá ok. Ok, eu abaixei o meu também. Valéria Vieira, tá ótimo. Mas vamos lá, Sil. Faz um pequeno resumo do cuidado da sua mãe, quanto tempo você ficou nesse cuidar. O meu som tá com eco? Neuza, que horror! E agora, o que eu faço? Eu não tenho... Ah, já sei. Vou botar o fone no computador. Pronto. E agora, melhorou? E agora, melhorou? Porque com o fone eu tenho que botar aqui. Isso é um desafio, né? Pronto. Melhorou? O pessoal que está aqui pode me avisar se está legal.
Instagram tá ok. Ok, beleza. Sim, melhorou. Botei o fone no computador. Então vamos lá. Sil, faz um resumo aí de alguns minutos. Como foi o diagnóstico? Como você decidiu cuidar? Imagina. E só para o pessoal se situar, tá? Depois a gente parte para o outro lado. Eu vou começar um pouco antes, Tá porque bom. minha mãe sempre falou, quando eu nasci ela tinha 36 anos, e ela se achava uma mãe velha. E ela, desde sempre, tentou me preparar, porque ela tinha muito medo de vir a falecer e de como é que eu ia me virar. E aí, desde pequena, ela tocava nesse assunto. Ah, porque você precisa pensar que um dia eu vou morrer. Isso para mim era um terror, né? Mas desde cedo essa questão foi colocada, assim. Teve uma época que eu tive síndrome de pânico, há uns 20 anos. E a minha mãe chegou para mim e falou: minha filha, você precisa saber que você não pode contar comigo. Aquilo para mim foi assim, né? Oi, mas era o jeito dela tentar me preparar. Nessa época de síndrome de pânico, foi uma época que eu comecei a pesquisar sobre sofrimento e as causas do sofrimento e que esbarrei com a cultura de paz, com meditação, com o budismo, né? E aí, vida que segue, até que em 2013 minha mãe foi me visitar em Ilhabela, caiu, teve um AVC e logo na sequência foi diagnosticada com Alzheimer, né? E aí inicia uma jornada de... Nessa época ainda também, eu me lembro que alguém chegou para mim e falou assim, comece a se despedir da sua mãe. E eu até fiquei brava, porque eu acho que a vida não é assim, né? Eu acho que a vida, o tempo todo, tudo pode acontecer, para o bem e para o mal. A gente, para morrer, basta estar vivo. E não tem ordem, e não tem muito garantia de nada. Mas ok, iniciei minha jornada com ela, e nós tivemos, assim, 8 anos, né? Muito juntas, e atravessando todas essas etapas do Alzheimer, né? Que hoje eu imagino até o seu olhar, convivendo com tantas pessoas, né? Eu fico com a impressão de que todo esse grupo de cuidadores, que para mim cai no coração, porque eu associo muito cuidar com amor. Para mim, amar e cuidar são sinônimos, né? E nessa caminhada de cuidar do outro e de cuidar de si mesmo. E hoje eu fico vendo que parece um videogame, onde a gente vai atravessando etapas, né? Então, Fases. A gente vai vencendo fases e vai novos desafios e a gente para respirar e continua. Exatamente, um videogame. Você fez uma boa, excelente colocação e vou roubar, tá? pode roubar. E eu acho que a gente vê os que estão iniciando, né? A gente que está na caminhada há mais tempo, vai vendo, olha, aquela pessoa está ótima ainda, olha só, ela está falando, ela está cantando, ela está se mexendo. E a gente vai vendo, assim, exatamente, né? E mesmo a questão da idade, porque o Fábio uma vez chamou a atenção isso, a idade é uma questão determinante nisso tudo, né? Sim. E assim, minha mãe foi passando por todas essas etapas, e daí a gente vai estreitando esse laço dessa convivência, mesmo que virtual, onde a gente acompanha cada um com muito carinho, né? E assim a gente viu o Joá ficar em luto, e aquilo dói em todo mundo. E Sim, Dona você, Conceição. né? Você já estava há um tempo, eu ouvi do luto do Fábio, a gente vai ouvindo assim, e quando chega com a gente, para mim é sempre um susto, porque algumas pessoas falam assim, mas você não sabia, né? Ela já tinha idade, ela tinha Alzheimer. Eu falei, tá, mas quando a gente está ali, a gente está vivendo a vida, não estou pensando Sim, a gente não reconhece na hora. Mas deixa eu né? só te interromper rapidinho. Sim. Hoje, depois que você viveu o luto, viu
os sintomas que levaram à finitude da sua mãe, Dona Vilma, correto? Sim. Você hoje reconhece esses sinais em alguns cuidadores, em alguns familiares de cuidadores? Você reconhece esses sinais? Em familiares de cuidadores? Por exemplo, você conhece alguém que cuide de alguém que esteja nessa fase terminal? Você Ah, reconhece? Porque, como não. você mesmo disse, a gente não reconhece o nosso. Aham. Mas essa experiência faz com que a gente comece a ter um novo olhar e ver que aquilo vai acontecer em breve com outras pessoas. Você ainda não passou É. por isso. Não, eu não estou acompanhando. Pelo contrário, os que eu estou acompanhando me parecem muito bem e me dá uma alegria imensa ver, né, a foto, por exemplo, o Marcelo manda a foto, a mãe beijando, o carinho, ela É bem lindos, vestida, ela né? comendo bem, né? É, Eu adoro acompanhar verdade. cada um assim e fico feliz, falar, ai, que bom que eles ainda têm esse momento, esse tempo, né? Uhum, correto. Apesar da Deixa eu gente. te interromper de novo. Uhum. George Machado está aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Uma amizade que começou agora em 2022. Eu estou sempre vendo as lives dele e vice-versa. Cláudia Alves está aqui também, assistindo ao vivo com a gente. Muito obrigada, minha amiga, por estar dando uma visitinha aqui. Eu sei que seu dia a dia é corrido, mas eu agradeço de coração. Convivendo com Alzheimer também entrou. Bruna, Cuidadores por Amor serão nosso casal de cuidadores que serão entrevistados. Vão fazer live aqui comigo, se eu não me engano, dia 22. Me corrija se eu estiver errado, tá? É Renata e Cláudio. Usando a memória, vamos lá, se eu não estou errando. Mônica Moedo, Nina e Oliveira, Pati, J. João A, ou 66, dia 22, correto, confirmou. Mas continua, eu já te interrompi 2 vezes porque eu sou assim mesmo. Pode interromper. Não, Pode pode não, interromper. diz que não. Continua, meu anjo. Então, mas aí a hora que realmente acontece com a gente é um susto, é uma Sim, rasteira e é um choque. Eu acho que não importa a idade que tenha, né? E o que aconteceu também o que tem acontecido nesse pandemônio de pandemia, de milhões de pessoas em lutos, né? E para mim veio um pacote intenso em que eu relacionei, hoje eu estava pensando sobre isso, 10 tipos de lutos, né? E todos foram muito difíceis, né? Começou o meu cachorrinho, que tinha 16 anos, e era um cão companheiro que integrava a casa e os meus movimentos, e ele morreu, e eu me assustei como aquilo foi forte para mim, como pegou profundamente, e eu passei 2 noites varando, chorando, e me arrastei uma semana assim, muito difícil, sem abraço, sem nada, e na sequência veio a perda de uma amiga muito querida, a Iná, filha dela, um choque, daqui a pouco foi uma tia, que também muito querida, daqui a pouco foi a minha separação com 19 anos de relacionamento, e daqui a pouco foi a minha mãe cair, e tudo isso eu progredi até que ela veio a falecer. E todas as consequências dessas mortes, né? Que vem em outras mortes também, né? De sonhos, de saída de casa, de cidade, e a sensação, para mim, assim, de um cenário vazio, inicialmente, daqui a pouco o cenário desaparece, e a sensação de que todos foram embora e acabou tudo. Então, eu tenho um carro cheio de coisas e ando de pousada em pousada, por enquanto, e o ninho vazio, que já era distante de filho e de neta, a 700 quilômetros, agora numa perspectiva deles irem para fora do Brasil,
Então eu falei, uau! É, Foi um pacote duplo. você tá vivendo um luto intenso, né? Eu Assim, abaixei o tom da minha voz, baixei o som do computador. Eu estou usando 2 fones de ouvido, um computador e um no Instagram. O pessoal está me dizendo que o som está duplo aqui para mim. Boa ei, noite, ai, ai. Rosilene. Seja bem-vinda. A Di está falando e a Neuza também. Então, vou ver se o meu tom agora está melhor, se vocês estão tranquilos. Tá? Me ajudem com relação a isso, porque depois a live fica gravada e as pessoas acabam desistindo de assistir por causa disso. E a história da Sil é uma história interessante, porque ela está superando tudo isso. Ela está num momento difícil, mas ela vai conseguir superar. Na verdade, já está superando, né? É, eu estou vendo a Marina tá aí, né? A Marina também, a mãe dela faleceu, né? E mãe falecer não é uma coisa simples, né? É, e aí, a Olha aí, ó, ideia. Mãe, Pai, Amor e Anxiety está dizendo que a sua pousada em São Paulo está aberta para você no mês de fevereiro. Venha, quero te mimar muito. Ui, Olha o isso, convite. Estou olha, vivendo nem. com Alzheimer, também quero entrar. Uhul. Olha aí, né? Olha que Eu vou gente fazer uma bacana. peregrinação entre Vai, amores, vai, vai com sim, com certeza, né? Porque no meio certeza. disso tudo é muita coisa assim fenomenal, né? É importante dizer isso assim. Então, assim, num primeiro momento, a sensação de você estar num corpo inteiro de ferida aberta, né? De você, eu só chorava, mal respirava, difícil comer, difícil dormir, né? Ainda numa pandemia, as pessoas estão em luto sozinhas, né? Isoladas e sem abraço. O meu primeiro mês em luto foi assim, a missa de sétimo dia foi assim. Então, é tudo muito difícil. É pânico, é muita tristeza, e cada um vai viver isso de uma forma, né? Eu que já choro por beleza, por alegria, por emoção, por todos os motivos, também foi o ano que eu mais chorei na minha vida e o ano mais triste da minha vida, né? E tudo bem, né? Eu acho que começa a gente acolhendo a tristeza, porque assim, numa cultura onde todo mundo está preocupado em ser feliz, em prazer e alegria, aí parece que a gente não tem muito jeito para lidar com a tristeza, né? Sim. E tudo bem a tristeza, né? Sil, o que acontece? Vamos levar em consideração que 2021 foi um ano que começou atípico desde 2020. A gente está falando de milhares de pessoas que faleceram por uma doença, né, por um vírus, que houve o renascimento em 2021 pela vacina, que mesmo assim ainda causou transtornos não só de morte, mas de pessoas com sequelas e empresas que fecharam e tudo mais, mas nós estamos vivos. A Sil de 2021, ela nunca mais vai ser a Sil de 2020. A Sil de hoje é uma Sil amadurecida, que está aprendendo com as suas com as pedras que estão no caminho, a contorná-las, a olhar para trás e ver assim, já venci isso, já venci aquilo e já venci aquilo outro. Então, olhar para frente e em frente, sempre. Infelizmente, seu cachorrinho faleceu com Alzheimer, eu lembro dessa história, você tinha contado no nosso último encontro, fazia pouco tempo até. Infelizmente, foi inesperado a sua mãe ter partido, foi uma surpresa. Foi. Depois eu gostaria que você nos contasse como é que foi isso,
que aconteceu, se você quiser contar, sem Sim, problema nenhum, tranquilo. tá? Eu estou agora com um tom de voz mais baixo por causa do eco no que estava acontecendo. Se alguém puder me dar um retorno no YouTube, se o som melhorou ou não, eu agradeço. Eu já vi que no Instagram está todo mundo bem. A gente recebeu a missão de cuidar de alguém. E você? Está se cuidando? Eu estou Parou de se aprendendo, cuidar? Está aprendendo? aprendendo. Eu parei de me cuidar muito tempo, mas muito tempo mesmo. E estou tentando, estou me empurrando a pequenos passinhos. Ah, por exemplo, a voltar a ir ao dentista, fui ao médico. Na sequência, eu peguei Covid, né? Então, daí Sim, tinha eu sei. os cuidados médicos, porque se dá mais uma derrubada. Eu tenho hipotireoidismo, é mais uma depressão. Daí a médica já vem Uhum. e fala: olha, seus hormônios também foram embora. Opa! Então, temos mais uma questão. Então, eu estou aprendendo a transferir esse cuidado, até usando muita coisa que eu usava com a minha mãe para mim, né? E não é uma coisa muito simples, é uma coisa meio desajeitada, né? Gente, eu sempre cuidei dos outros, do meu filho, da casa, do marido, não sei o quê, e agora não. Agora o foco sou eu, né? O foco é você. Você tem que focar, senão você vai ficar É. doente. E teve Você um vai dia de ficar doente. desespero, teve um dia de muito pânico mesmo, e que eu me peguei falando em voz alta: eu não quero viver. E esse foi um susto, assim, porque não que eu fosse me suicidar, mas eu não tinha ânimo para sair de uma cama, para comer, para Motivação. levantar. E no ato eu pedi ajuda. Pedi ajuda de amigos, de médico. No ato surgiu um psicólogo e para acolher esse momento, né? Sim. Eu, eu, a dor do outro a gente não sabe medir, a gente não imagina. Só a própria pessoa sabe o tamanho da sua dor. E segunda-feira eu vou estar recebendo uma psicóloga que não deu certo a nossa live essa semana, e foi adiada para segunda. Eu abri uma exceção no mês, porque agora eu só faço terças e quintas, porque eu estou me cuidando, né? Que Eu bom. entrei no esgotamento no final do ano passado muito grande, Olha físico e aí. emocional. E eu percebi que eu estava querendo abraçar o universo e não Uhum. tinha condições. Então eu parei mês de dezembro e eu comecei o ano me colocando limite. Mas como houve uma falha e ela não tem outro horário, e essa live vai falar quando o amor faz a diferença. Uhum. E eu te convido a assistir, porque Sim, esse sentimento que você tem dentro de si é o que vai te ajudar a elevar, a levantar. sim. Com certeza, porque você vai precisar reaprender a se olhar, a se amar, para poder enxergar não só o que vai vir pela frente, a ajuda que você vai receber, porque você precisa aceitar essa ajuda, porque quando a gente fala em voz alta, não quero mais viver, é que eu não quero ajuda também. Mas você foi atrás de ajuda. E bato palmas. Eu acho que todo mundo que está aqui vai bater palmas para você também. Ok? Lá no Instagram eu quero ver um monte de gente batendo palminhas. Aquela figurinha de bater palminhas, coraçãozinho na tela e tudo mais. Por quê? Porque é importante a gente começar a se enxergar e aprender a se amar para valorizar a vida e tudo aquilo que você fez. O que, que você fez? Foram 8 anos que você cuidou da dona Vilma. E não foi fácil. E não foi fácil. Tá? Você passou por várias dificuldades, você passou por vários problemas pessoais junto, ok? Que vai passar.
Está passando sim. e já passou. Porque a gente E a só gente fica quer num estado de alerta, né? O tempo isso, todo porque cuidando de uma olha aí, pessoa, ó, né? tá chegando um monte de gente te dando as palminhas aqui, ó, de parabéns É, aqui, ó. Olha aí, você está sendo abraçada, literalmente aqui. Deixa eu ver aqui quem tô está te precisando de abraçando. abraço. Olha só, gente, Cuidadores por Amor, a Paula Calone, Olha, Mãe e Pai Amor Alzheimer, que já te fez um convite, Adélia Peron, batendo um monte de palminhas para você, Irene Gomes mandando um monte de coração, Iris. Irene Gomes mandando mais palminhas aqui, quer dizer, é isso aí, vamos encher de palminhas, hein? Ah, eu quero muito Ah, abraço. muito abraço também. A Neuza Campos mudou, saiu do Instagram, do YouTube veio para o Instagram, sem problema. Tá tão ruim assim aqui no YouTube? Bem, vamos lá. E Então, vamos que vamos. e E aí, aí, sabe aquela continua. a gente estava falando de fases do videogame, né? É, E aí, quando a gente entra para esse portal do luto, né? Porque daí você vai vendo um por um, vai passando também, né? Vão chegando. Daqui a pouco a gente sofreu também com a Maraci no Natal, né? Então, também inesperado. Inesperado. a gente, uau, né? E aí, eu me vi numa situação como se eu estivesse começando a história do Alzheimer, que na verdade poderia ser qualquer situação. Você comprou um barco, você comprou uma moto, você começou a fazer uma atividade. O que que você faz? Você começa a olhar com curiosidade. O que que é isso? Né? O que que é esse barco? O que que é esse momento? O que que é esse lugar? O que que é essa pessoa? O que que é esse luto? Porque a gente até se perde, né? Eu nem me reconheci, parece que explodiu tudo, eu fui para o ar em câmera lenta, e é tipo assim, o que está acontecendo comigo que, por exemplo, eu estou na rua e começo a chorar, né? Ou tenho reações imprevisíveis, né? Então, é uma nova bolha, é uma nova fase. E como a gente não tem esse assunto muito no dia a dia da gente, a nossa cultura é meio aversiva para tristeza, para sofrimento, né? E a gente começa a ficar assim, se sentindo um pouco inadequada. Você não quer sair com alguém e começar a chorar, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, eu já pergunto logo, para chorar? Se eu puder chorar, eu vou. Se não, porque eu não sei, do nada eu começo a chorar, né? E aí, de novo, eu acho que é muito importante a gente agregar com as pessoas que compreendem a gente. Porque você falar com alguém que também já passou por um luto ou que está passando por um luto é uma outra situação de alguém que fala: não, olha, vida que segue, seja forte, e por aí afora, né? Eu falo, gente, força, nesse momento eu não consigo ter força, né? E aí começa uma situação também um pouco problemática, porque na relação com as pessoas, você que está com toda a sua emoção à flor da pele, né, não vai estar muito equilibrada para poder ouvir a necessidade dos outros. E aquilo às vezes dói. Doem as palavras, doem as atitudes. E eu me vi querendo um silêncio e um isolamento e um tempo. Você está com o diagnóstico fechado? Não, Você está com atendimento psicológico? estou. E aí, eu comecei a querer ouvir, né, sobre o luto, a pesquisar sobre o luto, que nem a gente fez com o Alzheimer, que nem a gente faria com um bar, né, como a gente faria com uma casa, como é que isso aqui funciona. E eu ouvi muitas e muitas e muitas e muitas coisas, até que eu ouvi uma pessoa que realmente iluminou meu coração.
Eu não sei se você conhece o Rodrigo Luz. Ele é um tanatólogo. E no YouTube tem vídeos dele, no Spotify tem podcast, ele tem alguma coisa no site O Lugar. E o que ele falou? Ele falou, o nome dele é Luz, né? Rodrigo Luz. E ele falou assim: o luto é amor. Uhum. O luto é expressão de amor. Luto e amor são a mesma moeda. E aí me caiu uma ficha tão grande, e me deu um alívio tão grande, ouvi-lo falando assim: então a gente não precisa se livrar dele. Aliás, o luto não passa. E eu comecei a me lembrar de ter perdido meu pai, né, aos 20 anos, e falando realmente, o luto não passa. As saudades só aumentam, só que a forma que a gente vai vivendo esse amor, né, esse luto, esse amor, ela vai sendo diferente. Então, aquilo já É, aliviou, né? Não alivia o coração você pensar que você não tem que resolver aquela situação, ou evitar, ou atravessar, ou... Não, não, peraí. É um amor, amor relaxa e vivo, né? E essa ideia me bateu assim profundamente. E uma questão que ele fala é assim, o que é que a gente vai fazer com esse amor que parece que explode no peito? Eu falei, uau, né? me diga, o que que a gente faz com isso? Aí cada um vai achar seu caminho, né? Mas, assim, e outra questão que ele colocou também, como é que a gente vai honrar esse amor, essa pessoa, que pode ser, inclusive, a gente falou da questão de separação, né, de ex-marido e tal, porque na questão de ex-marido, daqui a pouco você tem um amor, uma saudade de uma coisa que foi vivida por tanto tempo, e uma outra coisa que foi vivida por um período, talvez curto até, que foi o término, né? Então tem um amor e pode ter outras situações aqui. Então me bateu muito forte isso, assim, né? De que a gente não precisa querer arrancar do peito tudo que viveu, as lembranças, pelo contrário. Né? Como é que eu posso viver isso de uma forma que fique bem? Né? Tem dor? Tem dor. Tem tristeza, tem saudade, tem choro, tem. Mas também tem alegria. Mas também tem, né, a gente saber que percorreu, por exemplo, no caso das mães, né, que a gente fez o que foi possível, que viveu intensamente toda essa situação, assim, e é esse pacote todo junto, né? Eu fiquei um período com o meu som mudo aqui no YouTube, Uhum. mas até para evitar o eco, né? Mas eu preciso falar. Eu acho que tudo isso que você está colocando é primordial. Olha quanta diferença da Sil que eu conversei ano passado para agora. A outra pessoa. Você é outra pessoa. É outra pessoa. E você está reforçando algumas coisas muito importantes, tá? Tudo isso te abateu, sim, mas não adianta olhar para trás. Não adianta Ainda você ficar bate, né? olhando. Sim, está Ainda abatendo, bate, ainda sim, bate. com certeza. Mas não adianta ficar olhando para trás. O que passou, passou. E vai passar o que ainda não aconteceu. Você precisa realmente, a sequência que eu estava falando aí da pouco, olhar à frente, olhar para você e começar a ser um pouquinho mais egoísta consigo mesmo e ver o seu bem-estar. Para você ficar forte, se levantar e enfrentar. E alguém comentou aqui no Instagram, vida que segue é terrível. Não sei, deixa eu ver aqui. É de lascar, foi a Paula. Vida Uhum. que segue.
Mas em que sentido vida que segue? Porque Não, quando é a gente assim, está. Não, quando a gente está presa em alguma coisa, a vida não segue. A gente morre junto com ela, um pouquinho cada dia. Porque a gente se entrega, deprime, né? sem dúvida. Agora, quando a gente começa a respirar e ver que a vida que segue é porque a gente está vivo. Precisamos realmente nos motivar e seguir um dia após o outro. Não é fácil passar por essas fases, não é fácil. Mas você está na etapa de aceitação já. Com um pouquinho de dor no passado, aquela coisa toda, mas está indo bem. Está indo bem. Por isso que eu pedi para o pessoal bater palminhas para você aqui no Uhum. Instagram, porque no YouTube não tem como bater, né? E É. continua, que eu interrompi você. Eu vou Não, ficar o que muda eu aqui. penso, o que eu penso é que isso não tem, com as pessoas que estão em luto é muito importante, mas eu poderia dizer para qualquer pessoa o que eu acho que falta muito, né? Agora falando para quem está ao redor, porque são muitas pessoas para serem apoiadas, eu acho que falta muito a gente olhar, desenvolver, entender o que é empatia, né? Porque na ânsia de apoiar e na compaixão, muita coisa pode ser atropelada. E até nessas escutas, né? Porque as pessoas querem, por exemplo, consolar. Como é que você vai consolar uma coisa que não tem consolo? Por exemplo, uma mãe perde um filho. Né? Às vezes a pessoa quer dizer alguma coisa e as palavras podem machucar, mesmo na melhor das intenções. Então, por exemplo, você dizer foi a vontade de Deus. Uma mãe ouvir isso e falar Que assim, Deus nossa, é esse, né? Ela que vai se Deus é questionar: que ele. Deus é esse que tirou meu filho? Outra, e se a pessoa não acredita em Deus? Só que, às vezes, as palavras machucam sim, mas existe um gesto maior. Ah, sim, O sim, acolhimento, o abraço, o próprio sim. silêncio. O silêncio, no silêncio a gente se encontra, Correto. O não próprio é? silêncio. É. E tá ali presente, seja online, seja por telefone, seja presencialmente, não importa. Você saber que basta um clique que eu vou ter aquilo que eu preciso naquele momento, que se chama abraço, Um abraço, mesmo que conforto, virtual, né? É. conforto, um sorriso amigo, tudo isso. Então, no luto, é uma pergunta. No luto, você se cobrou muito? Você sentiu muita culpa? Então, primeiro vamos no cobrar, né? Que vem um segundo ponto que eu ia comentar, assim, um outro impulso que eu vejo das pessoas é de querer resolver. Então, a pessoa quer aconselhar e a pessoa quer fazer alguma coisa. E, às vezes, a pessoa que está ali não é o momento dela nem de ouvir e nem de nada ser feito. Né? Pode ser Uhum. que você convide, vamos passear. Não dou conta. Assim, Né? Vou na festa, não dou conta. Você precisa ir no terapeuta tal, na igreja tal, não sei o quê. Não dou conta, né? E eu um pouco me cobrava sair daquela tristeza toda e sabendo que eu não ia dar conta. uhum. Então começou a ficar o sofrimento do sofrimento, né? Sabe quando você tem raiva de estar com raiva ou medo de estar com medo? E aí você fica triste porque está triste, né? Sofrimento do sofrimento. Eu falei, gente, uma aflição, porque você está ali com os amigos querendo ajudar, ou você mesmo se cobrando, né? Outros vão querer avaliar, diagnosticar, ou seja, julgar
como é que você está vivendo ou o que você está fazendo. Então, e cada um tem a sua forma de expressão ao luto, né? A gente acompanhou o Joá cantando, e eu achava aquilo tão bonito, né? Alguém pode falar, nossa, isso é mórbido, sabe assim? Então, julgamento, a pessoa ouviu um julgamento, quando ela já está ali afundada, né? Aquilo, né? Já tinha gente que chegava para mim e falava assim, pinta esse cabelo, tá muito deprimente. Eu falava, a última coisa que eu estou preocupada é com o cabelo, né? Então, se a gente vai julgar o outro, a gente não está tendo empatia. Se a gente vai aconselhar, a gente não está numa disputa empática. Se a gente vai consolar, também não. Contar a nossa história, também não. Então, tem várias situações. Cortar, né? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque isso é muito triste. Então, hashtag empatia, né? Empatia de sentir junto com o outro e só, né? De poder, talvez um abraço, talvez um olhar, né? Talvez a pessoa nem queira o abraço. Então, é um momento de muito cuidado, né? Um momento da gente entender qual é a religião do outro, o universo do outro, o que faz sentido para o outro, né? Então, assim, empatia, eu acho que com o filho, com o marido no trabalho, não tem contraindicação, né? E com o luto, eu acho que é fundamental, assim. Sim, são 6 meses? Foi 28 de julho, né? Já passaram 6 meses, vai dar 7 meses. Julho, 7, 8. É. 8 meses, né? Tá, você está sendo corajosa, tá aqui comigo, tá? Eu agradeço, agradeço. Você está sendo Não, corajosa e está então, sendo porque forte. isso é uma coisa que me toca e me faz sentido, por exemplo. É, eu acho que a gente já trocou isso, alguma coisa pelo Instagram, né? Sim. Tipo, a única coisa que eu gostaria era voltar no tempo, começar tudo de novo, mais e melhor, porque hoje a gente tem uma outra bagagem, né? Você perguntou sobre culpa. Culpa não, mas eu tenho uma vontade de que eu acho que a gente sempre pode fazer mais e melhor, né? Sempre. Com tudo e com todos. E dá vontade de falar assim, agora eu entendi o que é importante, o que não é e tal, vamos começar de novo, né? E como isso não é possível, me faz muito sentido de, se eu puder de alguma forma, trocar figurinha com alguém que esteja passando por essa situação. Então, volto a dizer que o seu trabalho é fundamental, né? Essa troca, esse intercâmbio, eu acho que é uma das coisas que me faz muito sentido. Então, para mim, estar aqui conversando com você é muito tranquilo, é o que faz sentido. É o que eu tenho Porque vontade. como você falou, o jogo, o videogame, né? Para mim, eu comparo como um filme, né? Hoje, depois de mais de 2 anos de luto com a partida da minha mãe, eu já lembro dela com um sorriso, com uma Com saudade. Eu lembro certeza. das coisas positivas. Sim, Eu sonhei muito com ela no início, eu ela me também. acalentando, dizendo que estava bem, para eu não ficar preocupada, né? E eu chorei muito, 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 muito. Eu fiz muita live aqui com um sorriso. Eu comprei ali na lojinha da esquina o pacote, né? Que pelo atacado, e eu colocava e fazia a live. Mas o que acontece? A gente supera, porque a gente Sim, sabe lá no fundo que eles estão bem, independente de fé, tá? Porque espiritualidade é uma coisa, religião é outra. sim. Independente de qualquer coisa desse sentido, a gente sabe que eles estão bem e que a gente deu o nosso melhor naquela época, com o que a gente podia fazer com os recursos que a gente tinha. Sim. E hoje eu olho as fotos, eu vejo os vídeos antigos, eu olho, danada, você me deu um trabalhinho nesse dia, hein?
Quer dizer, eu já sorrio. Por quê? Porque o luto, ele tem finitude. Ele vai mudar todo o sentimento, cada um vai levar o tempo que precisar. Não existe aquela, você ir um mês, no dia seguinte, já tem que sair para passear, ir para a praia, fazer isso, viver a vida que segue, aquela coisa. Eu não posso falar o que eu ia pensar. Então, a gente precisa, sim, sentir uma saudade boa, uma lembrança bacana, olhar as fotos, ver os vídeos, que hoje a tecnologia nos ajuda. Para quê? Porque é parte da gente, é a nossa essência, foi o que nos colocou e nos criou. E eu não tenho muito o que dizer com relação a isso. Eu acho que todo luto é vencido com lutas e não sem lutas. E a gente sabe que é preciso, sim, passar por tudo isso para poder sair mais forte. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas o que eu quero dizer, como a Paula está falando, consegue lembrar só dos momentos engraçados da minha mãe, com meu pai é mais doído, né? O luto do meu pai foi diferente do luto da minha mãe, que foi diferente do luto dos meus avós, que provavelmente será diferente dos próximos que virão, porque eu era outra pessoa. E porque também tem diferentes convivências e intensidades, né? Se você conviveu mais tempo, se você estava o tempo todo com a sua mãe, mas com o outro nem tanto. Se você cuidou ou não cuidou, e aí vai, né? Então, é interessante a gente estar falando sobre isso. Eu vou trazer agora para março uma pessoa para falar sobre os cuidados paliativos com a visão religiosa. É capelã de hospital, então o apoio que se dá à família nessas fases finais de finitude. Eu vou trazer uma psicóloga também falando sobre isso. Eu estou fechando essas 2 lives para março. E foi uma indicação, eu não vou falar os nomes agora, porque vai que dá para trás, né? E aí eu fico com cara de tacho. Falei o nome da pessoa e não aconteceu. Mas são coisas que a gente precisa falar. E tem pouca informação na internet. Eu não achei muita coisa. Tirando a doutora Ana Cláudia, que fala, escreve e que dá cursos e que está ali à frente de uma batalha para que o Brasil mude de pensamento, porque fim de vida não é morte. Fim de vida é se reconectar e viver bem os últimos dias com o máximo de qualidade possível, junto com os seus, né? E aqui no Brasil ainda não é muito trabalhado isso. Não é muito trabalhado isso. Nós estamos com pouca gente no YouTube, 6 pessoas. Eu não sei se o som melhorou no YouTube ou não. Eu abri meu som aqui, botei o fone para tentar melhorar. Eu estou fazendo de tudo. Se a live no YouTube não ficar bom, eu apago e coloco essa do Instagram, substituindo, sem problemas nenhum. A gente tem que ser criativo nessas horas. Agora, uma curiosidade, eu perguntei lá atrás e a gente mudou, e acabou não falando. Me foi uma surpresa o falecimento da sua mãe. O que aconteceu? Então, você pode falar? Tem algum problema? Não, então, não tem. E até foi assim, os que acompanhavam a gente pelo Instagram, eu me senti compreendida, porque foi o mesmo susto que eu tomei, eu vi que o grupo tomou, né? Porque ela estava caminhando bem na recuperação, fazendo a fisioterapia e tudo, mas a perninha dela começou a ficar um pouco torta, e tinha hora que ela entrava assim, a pele parecia que chupava assim, sabe, a cicatriz, e uma hora surgiu uma bolona. E ela não conseguia pôr a perna firme no chão,
Eu e meu irmão vivemos assim um triângulo amoroso no final, muito lindo. Teve muita beleza no meio disso tudo e muito amor e muita compaixão por todos os lados. A gente foi muito Sim, ela amparado. tinha quebrado o fêmur, se eu não me engano, e feito uma Que cirurgia, não é e fez isso? a cirurgia. E Mas estava aí já caminhando. estava começando. E aí eu fui levá-la no médico para fazer os exames de sangue e tudo, para ver se estava infeccionando, se tinha uma rejeição da operação. Eu tinha medo que ela precisasse passar por outra cirurgia. E o médico viu que não tinha nada e marcou um retorno com ele que tinha feito a cirurgia, e ia marcar outro retorno com outro médico que também fez a cirurgia, porque estava meio esquisito. No dia que ela tinha o retorno no médico, eu acordei, dei bom dia, postei no Instagram, estava tudo bem. Na hora do almoço, o meu irmão veio ficar com a gente, e daí a gente falou, nossa, tá na hora do médico, né? Então vamos, começamos. Come, troca, não sei o que e tal. E nisso a gente foi tirar ela da cama e colocamos ela na cadeira de rodas, e ela ficou com um olhar meio esquisito. Eu estava mais apressada, eu falei para o meu irmão, eu vou descendo para tirar o carro e tal, você vai descendo com a cadeira de roda. Ele foi. Quando chegou lá no carro, eu fui ajudá-lo lá na cadeira de roda, que a gente ia pôr ela lá para dentro, e ela começou a tremer muito. Estava muito frio, mas era uma convulsão. E meu irmão e mais um rapaz que estava ali perto, a gente pegou ela, colocou ela dentro do carro. A gente estava indo no médico, mas daí eu falei assim, não vai dar tempo, vamos aqui, a 2 quarteirões tem o pronto-socorro do plano de saúde dela. 2 quarteirões. Falei, nem vou chamar a ambulância. Pois lá, fui com mão na buzina, entrei com o carro e vieram para pegá-la na hora. O meu irmão estava junto o tempo todo, mas não podia entrar lá porque, por conta da pandemia, só podia entrar uma pessoa. Eu entrei e, milagrosamente, estava tudo vazio. Então, ela entrou com os médicos imediatamente. E nisso, eu estava muito nervosa, alguém veio e me deu um copo de água com açúcar. E daqui a pouco veio o médico. Aí ele começou a perguntar tal. E ele falou assim, olha, ela chegou em parada cardíaca, a gente conseguiu ressuscitar, só que ela piorou. E a gente teme que a volta não seja bacana, porque ela está com o olhar parado. Às vezes eu me pergunto se ela já não tinha falecido e ele estava, de alguma maneira, me contando aquilo de uma forma gradual, porque eu estava sozinha ali. Por que o médico estava ali comigo? Se era um momento, né, de emergência. Ele falou, ela foi medicada e, ok, pode ter sido isso também. Bom, de qualquer forma, ele foi anotando, me perguntando um monte de coisa, e daqui a pouco ele foi até o quarto lá e voltou e falou assim, pode entrar. Quando ele falou pode entrar, eu estou pronta para ver minha mãe sendo atendida, alguma coisa, o soro. Eu ainda quis falar para o médico, falei, mas socorro, o soro, porque das outras vezes o soro adiantou, né? Eu ensinando o padrinho, mas o senhor se deu soro, né? E ele falou, não, dei e tal. Só que quando eu levantei, tinha uma fila dos atendentes todos lado a lado, era uma curva assim, com a cabeça baixa e os braços cruzados. Sabe, cena de filme? Eu falei, eles nem me falaram. A postura deles já me deu a notícia, né? E aí eu cheguei e vi que ela já não estava nem conectada aos aparelhos e pude ficar com ela um tempo. E aí começa uma outra jornada, né?
Então, ele imagina que foi um AVC, alguma coisa assim, pelo que ele disse, assim, foi um mal súbito, assim. Mas que Sil, eu, eu, né, eu, eu entrei ali, eu não imaginava sair com essa notícia para o meu irmão, né, de repente, assim. Né? Meu irmão foi almoçar, a gente não estava preparado. eu lamento profundamente você ter passado por isso. E toda vez que lá no grupo Corações Entrelaçados alguém parte, eu só consigo escrever meus sentimentos, porque a gente acaba conhecendo a história de cada um deles. De cada um. E a gente sabe da luta de cada um. Recentemente partiram algumas pessoas que era do início dos grupos, né? E a gente para pensar, né? A gente para pensar. Ai. É. O Sil, tem uma pergunta aqui da Lucille Marfei. Conversei com ela hoje à tarde, ela me deu bastante dica de profissionais para eu conversar para lives. Eu acho que eu vou ter live até final de dezembro desse ano. Muito obrigada, tá? Eu agradeço aqui ao vivo as suas indicações, vão vir contribuir bastante. Como fica aqui, ó? Após essa dedicação intensa por anos, que abrimos mão de nossas vidas, como fica após a morte? A sensação de vazio. Você falou um pouquinho disso no início, tá? Que esse vazio acontece, a gente perde, eu vou falar, a gente perde o chão, a gente perde a rotina, eu ouvi muitas vezes minha mãe me chamar, Nossa, só que ela não estava mais aqui. Eu ouvia e levantava para ir trocar a fralda. E quando eu levantava, eu falava assim, é sabe o que complicado. eu faço? Eu Mas, estava em casa, eu fechava toda hora a porta da cozinha. Ou pelo batuque ou pela minha mãe. Eu ainda tenho coisas automáticas, assim, de, eu fecho a porta, daí eu falo, por que eu estou fechando a porta? Né? Tá na entranha, né? É um rombo, é uma é, explosão, porque é, a primeira ida no supermercado, por exemplo, né? é Que horrível. você fala, vou comprar fralda, não precisa, o leite tal, não, não. Você fala, o que eu vou comprar? Né? Não. Aconteceu comigo. Né? E outra, as Uhum, quantidades. O que eu como? O que eu diminui. gosto? Horrível, horrível. Cozinhar para uma pessoa só, né? Muita coisa estraga, tal. Como que é isso? Então, assim, absolutamente tudo se altera, né? Agora, para mim, mais assim palpável era uma presença de amor, que ela não precisava entender, que ela não precisava responder, que ela não precisava Isso lembrar, fica. era uma presença de amor. Que eu falo, Uhum, gente, a minha sensação é assim, o amor foi embora, cadê o amor? Né? O amor dentro de casa, porque aí surge um amor fraterno que existe o tempo todo no vizinho, na pessoa que trabalha na portaria, por todos os lados, assim, o tempo todo tem amor e compaixão, né? Não exato. tem aquela referência do amor materno, do amor na família Uhum, do ex-marido que foi, do cachorrinho, né? Dos amigos que perdemos, né? Isso é um buraco, é um buraco. E eu convido a dor e o luto e vou dançar, e vou caminhar. Às vezes eu não dou conta. Às vezes eu vou dançar e começo a chorar dançando Gypsy Kings. Ainda bem que a professora já conhece e releva. E eu vou lá. Aí tem bom choro. gosto, tem bom gosto. Você tem o lado espanhol cigano aí. Paula Calone, o som tá legal no Instagram. Você sai e volta para a live. Aí o som. Aí voltou já. Já foi rápido. Foi só falar que funcionou. É,
tudo isso faz parte, tudo isso vai ser superado e tudo isso vai vir a somar você como pessoa. Você pode ter certeza. O meu pai, assim, né? Quando eu perdi meu pai com 20 anos, eu não conseguia entrar em Ilhabela, que me dava dor de cabeça. Isso foi sendo ultrapassado. E aí ficou a saudade só gostosa e alegre, se bem que de vez em quando, né, bate assim um choro e uma vontade e tal. A minha mãe, eu não consigo ouvir as músicas que eu ouvia todos os dias com ela, Ainda é né? cedo, ainda é cedo. Não dá. Eu Ainda é cedo. fui tentar fazer uma música para ela com uma pessoa que fez uma música para o meu filho comigo. Ele falou, é cedo. Eu chorava só na segunda palavra, Dê né? tempo. É, Tempo de eu fui tentar. cura, cicatrizes precisam ser fechadas, você precisa se respeitar e as pessoas precisam te respeitar. Vá até onde você pode ir e dê um passo de cada vez. Tá ok? A gente já está com 1 hora e de live passou rapidinho, não vou estender muito, ok? Sim. E quero agradecer você mais uma vez de ter vindo. Eu acho que é a nossa terceira live juntas. Nós fizemos uma individual, depois nós fizemos Muito Além do Alzheimer, nós 4. E a Dija, você e a Rebeca comigo. Foi ótimo. Foi ótimo, foi um momento de encontro muito bom. Quero agradecer as pessoas que estão aqui, que mesmo com problemas de som permaneceram. Tá? Eu vou verificar depois o que eu vou salvar para ficar no ar. E convidar vocês para a semana que vem, que eu vou ter 3 lives excepcionalmente, com a Kátia Belles, quando o amor faz a diferença, com a Lucy Gameiro na terça, às 19 horas, falando sobre as mães narcisistas. Dia 17, com Sibério Cruz, falando justamente sobre os relacionamentos do cuidador. Por que algumas coisas acontecem conosco quando a gente está cuidando com relação a parcerias, filhos, namorados, maridos, esposas e assim por diante, tá? Isso é muito importante. A gente vai estar conversando sobre isso, ok? Muito importante. Deixa você encerrar. Eu só agradeço e espero que as lives se multipliquem em todas as direções, sobre todos os temas, porque eu acho que a gente, quando se conecta e troca figurinha dentro dos universos que a gente está vivendo, né, é assim que a gente consegue se inspirar um no outro para que possa seguir, né, que a gente possa seguir com leveza. E deixar uma dica também, falando um pouco dos lutos de separação, que as pessoas busquem saber do Sejusc, que é onde eu trabalho. Depois você manda para mim por Zap, porque aqui a Mãe, Pai, Amor, Alzheimer diz que vai te mandar no privado, vai conversar com você, que ela está cheia de ideias, tá? Oba! Tá dado o recado. Que delícia. Então, e que a gente possa ir arrumando, né, caminhos e possibilidades para poder seguir, se possível, com leveza e alegria. Mas se estiver triste, também a gente segue com a tristeza e com o luto. Sim, a gente segue com tudo, né? Né? E vamos que vamos, Gratidão né? imensa. Agradeço a você profundamente. Eu que agradeço por você ter vindo compartilhar esse momento com a gente. Tá bom? Um abraço grande em todas as pessoas que estejam passando por alguma forma de luto, né? De sensação de perda, de tristeza. Tamo junto. É isso aí. Vou colocar a vinheta aqui no YouTube no ar. E vou me despedir aqui no Instagram. Querida, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Alguém tira print e me manda? Espero ter tido tempo. Beijos! Beijo, querida. Obrigada.
Amém.